Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início para mais um podcast aqui do IEL Maringá, conversa com os especialistas hoje. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Ale Morita e a professora Rai, que são professores dos nossos cursos de especialização em ROF, em harmonização orofacial. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem, falar quando formou, como é que vocês migraram para essa especialidade que está extremamente em alta hoje em dia na odontologia. Pode começar, Rai. Me chamo Rai, sou formada há 6 anos. Já trabalho, né, com o Alexandre Morita já há 6 anos também. Já vamos pro sétimo, né? Antes, né, de se formar. Então, foi Então, antes de eu mais me 6 anos, formar, né? quase para 7. E eu já queria, né, trabalhar com harmonização desde o início. Me formei, já entrei na especialização, já sabia o que queria. E estamos aqui até hoje, respirando a ROF. Que legal, né? E a gente que dá aula em faculdade, a gente vê muito esse movimento, né? Acho que metade dos alunos tem essa vontade de fazer ROF. Eu acho que o Ale participou desse processo todo, né, Ale? Então, fala um pouquinho para a gente como foi a sua formação, como é que você caiu na ROF, porque provavelmente quando você se formou você não fazia ROF ainda, né? Não existia. Eu me formei, vai completar no final desse ano 25 anos. E eu fiz o meu primeiro curso de ROF em 2013. Não tinha esse termo, né? ROF era estética facial e estava muito no início. E, na verdade, eu fiz o curso, eu já trabalhava com um médico que já fazia isso. Meu consultório era dentro da clínica dele. E aí, quando eu fui fazer aquele curso, eu achei que ia ter aceitação, mas naquela época, 2013, não existia aceitação do público Para o pro dentista dentista. fazer. Uhum. E aí eu fiquei meio decepcionado, já estava quase para completar 13 anos de formado, já estava estabilizado na profissão. E só que eu não desisti. Até 2016, onde eu comecei a lecionar, e foi feita a transição aos poucos, eu fui deixando a odontologia tradicional de lado. E foi até 2017, 18, eu praticamente já não estava fazendo mais nada de odontologia, vamos falar, Nutella. Nutella não, é raiz, né? Nutella é a harmonização. Então, basicamente, hoje vocês dois trabalham exclusivamente com ROF. Isso. E o que você acha que fez essa virada, né? Qual foi o motivo para os alunos de graduação quererem tanto sair fazendo ROF, como a Rai comentou, que foi o caso dela, que a gente nota isso nas faculdades. Eu acho que a ROF hoje é a especialidade que mais cresceu na odontologia, né? O que vocês acham? Por que aconteceu esse boom na ROF? Quer que eu fale, Rai? Eu acredito que seja a remuneração. Existem alguns procedimentos que eu falo como procedimento ouro, que facilmente são detectados pelos alunos. Implante, lente de contato, a harmonização em si. Só que a harmonização ela leva uma vantagem perante os outros. Em pouco tempo você faz uma cirurgia de implante, você rentabiliza muito. Diferente da ROF, que também em pouco tempo você rentabiliza muito, ela é recorrente. E ela conta com o envelhecimento do paciente. Então, além de ela ser recorrente, ela tem um gasto contínuo e crescente. Eu falo que tem um termo em inglês que eu não sei traduzir para o português, que é long time value. É uma terminologia de economia americana que fala quanto aquele cliente vai gastar com o seu negócio ao longo da vida. E na ROF, ela é crescente, contínua e crescente. Isso é muito interessante, né? Pensando, a gente teve essa experiência na própria clínica nossa aqui, né? A gente percebe que o paciente que começa o tratamento, a tendência é que ele venha com continuidade, retomando o tratamento, fazendo mais procedimentos cada vez mais, né? Então, você acha que é isso a Eu questão? tenho certeza que isso atrai os alunos e também o fato de ser algo que você receba elogios, que tem como você mostrar o seu trabalho. Então, isso acho que conta muito. E também o fato dessa brincadeira de raiz e Nutella, e a gente acho que vai acabar caindo nesse assunto de redes sociais, o próprio dentista da harmonização, ele mostra muito na rede social aquela vida talvez não tão real quanto mas ele acaba mostrando para se vender, né? Porque às vezes a gente não compra uma toxina botulínica, a gente compra o profissional que está fazendo, né? Então, vocês acreditam que a questão da rede social foi também fundamental para divulgar bastante a especialidade? Com certeza. Hoje, todos os profissionais que trabalham com a harmonização
a parte da rede social, tanto Instagram, Facebook, entre outros, né? É fundamental. Hoje, não só isso, né? Mas eu acho que ele é essencial hoje, sim. Sem dúvida. A gente vinha falando sobre isso, né, antes de começar a conversa, a questão do Instagram e de outras redes sociais, o quanto ela impacta hoje na atividade profissional de todo mundo, né? Acho que fazendo com responsabilidade e tudo mais. Vocês orientam os seus alunos alguma coisa nesse sentido, de como trabalhar as redes, o que que é legal, o que que não é legal? Qual que é a experiência de vocês em relação a isso? A gente tem não só um módulo sobre isso, dentro de 2 módulos a gente fala sobre isso. Sobre marketing, dentro do marketing, redes sociais, de vendas, a gente acredita que não adianta só ele saber fazer, ele tem que saber vender aquele procedimento. Então a gente tem uma linha muito forte para esse lado aí das redes sociais. Isso é fundamental, né? E pensando do ponto de vista profissional, vocês acreditam que o aluno de vocês, que vai fazer especialização aqui, que está terminando, ele pode se dedicar às outras especialidades conjuntamente, ou o ideal é que ele se dedique somente à ROF? O que vocês pensam disso? Eu tenho uma opinião, né? Quer falar? Você? Não, acho que é interessante a opinião de vocês. Olha, o que eu vejo pelos alunos, a maioria acaba migrando e ficando apenas com a ROF. 100% na ROF. A maioria. Assim, eles gostam de atender aquele paciente, de entregar, elevar a autoestima, né? Trabalhar Eu com acho que isso resultado. Que é o legal. Uhum. Então, a gente tem as vantagens. Mas, por outro lado, tenho vários alunos que comentam também que gostam de manter por perder paciente para colegas hoje que fazem tanto a ROF quanto a parte dentária. Entendi. Ou muitas vezes ele não executa, mas tem algum outro profissional que executa essa área também no próprio consultório. Tá. Então, acho que temos pra complementar. Exatamente. Não tem como abandonar. Você até pode, mas muitas vezes você não é o profissional que vai executar, mas você tem Certo. alguém que faça essa parte. Exatamente. Muito legal isso. As redes sociais que a gente falou, né? Você queria contar uma história das redes sociais sua, tudo. Acho que era o momento de você comentar disso, do Instagram, de como que você começou no Instagram, como que você cresceu no Instagram. É que eu tive eu me formei em 2000 e durante a faculdade, né, o final dos anos 90, eu peguei uma fase que o dentista que era marqueteiro era uma maneira educada de falar que ele era ruim. Aquele dentista é marqueteiro. Quer dizer, ele é verdade. Ruim, né? Era uma tarja, né? Era uma... O professor concorda comigo, não concordo. Aí, então era pejorativo o termo, pejorativo, né? Exato. O marqueteiro era pejorativo. Marqueteiro não era uma coisa boa, você ser marqueteiro. Então, e eu tive uma oportunidade em 2005 em fazer um programa de televisão, que eu fiz um quadro durante mais de um ano, todo domingo na TV aberta, na TV Bandeirantes. Que legal isso. O programa da Márcia Goldschmidt chamava Espelho, Espelho Meu, o quadro. O programa Jogo da Vida. Ela imitou o Extreme Makeover dos Estados Unidos. E ali eu percebi a força, porque eu tinha menos... Eu ia completar 5 anos de formado e eu comecei a passar todo domingo na televisão. E o médico, que é onde eu tinha o consultório dentro, ele também passava. E a nossa clínica, assim, explodiu. Então, eu percebi a força do marketing. Assim, o Brasil todo, vindo principalmente norte, nordeste, descendo, pegando avião, indo lá se tratar comigo. E eu um jovem, né? Muitos, assim, né? E ali, ao longo dos anos, eu percebi até desistir da carreira acadêmica. Eu estava fazendo mestrado na época, desisti do mestrado e fui seguir o clínico, virei um clínico. E ali naquele momento, veio aos poucos a TV ela foi saindo de cena e as redes sociais. Eu já era um adepto, sempre gostei muito de Orkut, depois Facebook, e logo que iniciou o Instagram eu iniciei. E eu tive uma situação muito engraçada na rede social. Vou contar rápido aqui para a gente não interessante, a gente quer saber. A Bárbara Evans, em 2013, tinha acabado de ganhar aquele programa Fazenda, tá? E ela estava saindo do Rio de Janeiro e se mudando para São Paulo. E um amigo era amigo dela, me passou o contato. E eu, né,
mandei uma mensagem sem conhecer, falei, olha, eu sou amigo do Rodrigo, se precisar de ajuda com mudança pode contar comigo, eu gostaria que você conhecesse minha clínica, queria te presentear com um clareamento, que em 2013 o clareamento não era tão banalizado, era um presente Bom, legal. Ela, não, muito obrigado, eu estou muito corrida, se der eu passo aí. Eu não vou ser antiético aqui, porque acabou saindo em coluna de fofoca, ela quebrou a pontinha de um dente abrindo uma garrafa de cerveja, uma pontinha de nada, assim, quase imperceptível do pré-molar. E aí ela me procurou. E aí eu fui lá, arrumei, a gente acabou tirando uma foto no espelho. Naquela época não existia stories, né? Então ela postou no feed dela e eu postei no meu feed. Só que eu não sabia que a repercussão que ia ter. O meu Instagram era fechado. Começou a chegar solicitação de amizades, eu decidi abrir. Nisso eu fui para 7, quase 8 mil seguidores ali. O Instagram entregava 100% naquela época. Ele não tinha isso. E até aí tudo bem, mas aí na semana seguinte, saiu no Fuxico, que era o Léo Dias da época, né? E aí na semana seguinte uma paciente na anamnese, na indicação, escreveu lá, Bárbara Evans. Eu falei, poxa, que legal, né? A Bárbara já está indicando amiga, né? E fiz toda a avaliação, tudo. Ela queria fazer lentes de contato. Estava no início das lentes de contato ali, eu fiz o orçamento. Era clareamento, profilaxia. Foi um orçamento de aproximadamente R$20 mil. Eu não esqueço, porque foi muito marcante. Eu falo que foi um ponto de virada na minha carreira. Aí ela aceitou, ela estava com a mãe, uma dona de loja de construção, ela tinha uma condição boa, e o meu consultório nos Jardins, e elas moravam em Guarulhos. Aí eu falei, poxa, eu vou perguntar agora, né? Depois de tudo, eu falei, e vocês são amigas da Bárbara, né? Que legal. Ela olhou para minha cara e falou assim, eu não sou amiga da Bárbara, eu sigo a Bárbara Evans. Só que era dezembro de 2013. Eu escutei aquilo, eu falei, não é possível. Alguém, sabe, quando para tudo e você fala, alguém está aqui no meu consultório, vai gastar R$20 mil, porque segue alguém. Sabe quando você processa... Sentiu o peso disso, né? Porque a força disso. Força. E eu avisei, engraçado, tem uma história engraçada, porque eu avisei o médico que passava na televisão, aliás, eu comecei a passar na televisão por causa dele, ele que fez eu conheci a Márcia Goldschmidt, e eu avisei ele, doutor, agora não é mais televisão, essas redes sociais é o que comanda. E eu comecei a utilizar com muita força na época. Ele não preciso disso. E ele demorou para entrar. E eu falo que eu surfei essa onda, porque o Instagram entregava 100%, eu soube fazer essas parcerias, tirar foto numa época que era um oceano azul, né? Que não era um oceano vermelho como é hoje, né? Que todo mundo utiliza para captação, fidelização de pacientes também, né? Exatamente. Que legal. Então você pegou a fase boa mesmo Peguei do negócio. A fase muito boa, E hoje é mandatário, né? Você tem que ter isso, você precisa saber utilizar as redes, né? Sim. Eu acho que é uma forma de você fixar a sua marca, mostrar o seu trabalho de forma honesta, consciente, eu acho que cabe bem, né? E me fala uma coisa, dentro dos procedimentos da ROF, qual é o procedimento que vocês falam para o aluno? Isso é o que vocês têm mais que fazer, é o mais legal, é mais rentável, não dá dor de cabeça, dá um bom retorno. Olha, são dois favoritos. Toxina botulínica e preenchimento labial. Não sei se você concorda. Concordo. Alto índice de satisfação e baixo índice de intercorrência. A gente estava comentando que as coisas mudam muito, né? Teve aquela fase daqueles lábios enormes que a gente fala, nossa, parece um lábio de salsicha, não sei o quê. E a gente já vê alguns influenciadores, né, como a gente está falando, não, eu prefiro mais manter a minha naturalidade e tal. Como é que vocês trabalham isso, né? Com alunos, com pacientes? Tem paciente que quer fazer um monte de coisa. Como que é trabalhar o paciente? Pôr limite para o paciente? Porque às vezes o paciente tem um dismorfismo e o cara não tem a noção do que realmente é ideal, é real e quer que faça isso, que faça aquilo. É difícil, eu imagino difícil trabalhar, né? A gente tem uma linha que a gente acaba passando para os alunos. A gente tem uma linha mais discreta, mais a médio prazo, nada a curto prazo, um tratamento, porque mudou muito nessa. Claro que sempre vai ter isso. Hoje é uma tendência, a naturalidade, mas sempre vai ter gente que não gosta. E sempre também vai ter os profissionais que vão pegar esse nicho e vão se dar bem com esse nicho. Vão sair da regra, né? E não por isso não vão estar se dando bem, né? Entendi.
Porque vão estar oferecendo o que o paciente quer, mesmo que às vezes é uma linha difícil, né, da gente caminhar em cima dessa linha de entender o paciente, de saber se aquele paciente ainda tem uma percepção normal ou é uma coisa distorcida já da normalidade, que é aquele paciente que vai te dar dor de cabeça depois, né? Que ele nunca vai estar satisfeito, sempre vai querer mais, e sempre vai querer mais. Isso é uma dificuldade que a gente enfrenta na cirurgia. Ele desconta nos procedimentos, ele nunca está satisfeito, isso acontece mesmo. E uma coisa que o dentista sempre vive muito, que é assim, marca de produtos de harmonização deve ter um monte, eu nem faço ideia de quantas marcas que tem. Como é que vocês trabalham isso? Assim, vocês recebem um representante comercial lá na clínica de vocês, falou, tem esse produto aqui, não quer usar, vamos usar. Como que é essa definição do que usar dentro dessa gama de produtos que vocês têm? Como escolher esses produtos? Acho que você pode falar bem disso. Assim, hoje eu estou ligado a algumas empresas, eu falo, repasso isso para os alunos. Hoje não existe material ruim, mesmo porque a gente tem um órgão regulatório, que é a Anvisa, que ela não deixa passar. Aliás, até você quer que deixe passar algumas coisas e você torce para alguma coisa entrar logo e ela segura, ela é um filtro. Essa informação é muito legal, né? Sabe que a gente pode confiar nesse órgão. Sim, pode confiar nesse órgão, porque para passou por um processo muito ali, um filtro, né? Que a fábrica lá passa todos os requisitos. Os controles de qualidade, tudo, os testes todos. Então, o material de escolha, claro que existem inúmeros materiais, a equipe gosta mais de um, outra equipe gosta mais de outro, mas existe ali, eu falo a primeira, a segunda e a terceira prateleira, mas os excelentes, muito bons e os bons. Não existe coisa ruim, não tá... Primeiro que nem ela não segue em frente, né? No mercado. Que legal, que legal. E hoje a gente tem boas marcas no Brasil para trabalhar com tranquilidade. Boas marcas. Muitas importadas, né? Poucas 100% nacional, mas existe. Uma coisa que, né, até você comentou, que quando você começou a trabalhar com harmonização, tinha uma certa dificuldade em um paciente aceitar o dentista fazendo isso. A gente viu que essa chave mudou muito já hoje, né? Acho que a quantidade de dentistas fazendo harmonização é muito grande e é uma área de, entre aspas, de conflito com a dermatologia, né? E qual a diferença que você vê entre um dermatologista fazendo uma harmonização facial e um dentista fazendo uma harmonização facial? Vou deixar para você. Não, na verdade, professor, eu acredito que seja... ocorreu ao longo desse período, desde o dia quando eu comecei, eu estou muito no início disso, eu falo que ocorreu uma democratização da harmonização facial. Se a gente pegar um passado recente, que eu também presenciei, não fazendo, mas ao lado desse médico que eu trabalhei, em 2003, quando eu iniciei com ele, lá quando eu montei o meu segundo consultório lá do lado dele, quem fazia aquele procedimento eram exclusivamente médicos, na grande maioria dermatologistas, mas quem procurava aquele tipo de tratamento era a classe AA. Não existia, assim, não tinha ninguém da classe B, C, muito menos D, ali fazendo aquele procedimento, porque era um procedimento muito caro e restrito àquele grupo de médicos. E ao longo dos anos, como tudo nessa vida, democratiza. Eu brinco, eu falo que a TV a cabo, quando começou, era de rico. Hoje tem Gato Net na favela. O celular, quando iniciou no 93, 94, não me recordo, mas também era para o muito rico. E ele vai descendo. E isso aconteceu com a harmonização. E vai acontecer com as cirurgias estéticas faciais. Eu acredito nesse processo de democratização, acredito na capacitação do profissional, no desempenho do cirurgião dentista em fazer isso bem feito, só que ele precisa ter a aceitação do público. E isso não se conquista da noite para o dia. Sem dúvida. Aí entra um pouco na minha área, que é a parte da cirurgia, né? Mas sem dúvida é uma questão gradativa. E a preocupação, né, que é em relação à minha área, nós cirurgiões, é justamente, às vezes, da odontologia ela ser um pouco, não sei se irresponsável na realização de algumas coisas. Isso que preocupa a gente que faz cirurgia. Às vezes a pessoa não tem uma formação totalmente adequada e achar que é bom fazer. Mas a gente que
trabalha no hospital acaba recebendo alguns pacientes com complicações, né? Então, o que eu costumo falar para os nossos residentes? Faça aquilo que você dê conta de resolver as complicações. Eu acho que isso é muito importante, né? E provavelmente vocês devem ter aulas de complicações em ROF também, né? Porque eu acho que é fundamental a pessoa saber sanar as complicações. É muito bonito mostrar, a gente vai em congresso só ver coisas bonitas, né? Dificilmente alguém vai falar de complicações, ninguém quer falar de complicações, mas a gente que faz sabe que tem. Né? Como que é essas complicações da ROF? Qual que é a complicação mais comum? As piores complicações? Né? Quais os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso? Olha, acho que o mais comum são graças a Deus, são complicações básicas, né? Vamos dizer, fáceis de se resolver. Mas geralmente é algo que um medicamento já vai resolver. É algo que você precisa, muitas vezes, pedir para o paciente voltar para o consultório, mas que a gente consegue resolver lá no momento. Acho que o mais importante é você, óbvio, saber o que você está fazendo e saber que deve ter o acompanhamento, muitas vezes. Infelizmente, depende do paciente também. Muitas vezes a gente não tem esse retorno, né? Mas eu concordo com o que você comentou de fazer apenas o que você tem realmente... Exatamente. Acho que isso é o mais importante. Mas, graças a Deus, pelos nossos alunos, a gente tem uma baixa taxa de intercorrência. Você ensinando corretamente a técnica, as indicações, o diagnóstico, o plano de tratamento, você minimiza complicações, né? Eu acho que isso é muito importante. Alguma dúvida minha? Que nem, eu injetei o ácido hialurônico, não ficou legal, vou pôr hialuronidase e tal. E o Botox? Se eu errar o ponto do Botox e der uma paralisia onde eu não queria, eu tenho como reverter isso ou é só o tempo mesmo que Ele vai? É mais difícil, existe, assim, dentro de um prazo, existe algumas coisas que podem ser feitas, como radiofrequência, o próprio ultrassom microfocado, para minimizar a potência da ação. Da ação do Botox. Mas ali num prazo curto, ou para acelerar o processo do estímulo do músculo para o rebrotamento, né? Aí eu não entraria na aula aqui, mas existem técnicas para acelerar, porque vamos supor um erro, uma pitose, né? Deixou o olho mais caído. Isso, exato. Em literatura tem colírio adrenérgico, tem alternativas para isso também. Mas também existem as brincadeiras. Laser, faz laser por 6 meses que passa, sabe? Aí já deu tempo. Já deu tempo. Mas existe ali, brincadeira da parte, existe uma maneira de minimizar aquilo lá. Muito legal. Muito legal. E assim, enquanto professores, vocês preferem pegar o aluno recém-formado, que ele não teve experiência nenhuma com a ROF, ou já pegar um cara que já tem uma certa experiência? Enfim, o que seria interessante? Aqui vende em tudo, né? Geralmente tem um pouquinho dos dois. Eu acho que quem está iniciando, ele vai absorver, acho que mais até do que alguém que já faz, né? Mas muitas vezes eu tenho até um pouquinho de receio, porque o que a gente ensina aqui não é apenas isso. Então, eu sempre comento que ele tem que buscar também a mais, né? Mas quando vem aquele paciente, aquele aluno que já faz, eu gosto também, porque muitas vezes eu aprendo com o próprio aluno. Exatamente. E é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive. Então, sempre na turma tem alguém que já faz, e faz muito bem, né? E tem alguém que nunca nem viu uma agulha ou uma cânula. Então, a gente tem que, muitas vezes, direcionar a aula ou a prática para fazer um bem comum, né? Todo mundo tem que entender da mesma forma, né? Mas... Como tudo na odontologia, a ROF também tem a questão da mão, da habilidade manual. Demais. Quanto que interfere, né? E que ponto que isso favorece ou dificulta alguma pessoa fazer a ROF como profissional, né? Olha, eu considero a ROF como uma curva de aprendizado bem tranquila em relação às outras especialidades da odontologia. Tem muita coisa que é muito mecânico e assim, um operacional muito fácil, que estou há 12 anos na área, alguém em 6 meses se iguala na entrega daquilo lá. Então, por isso, o diferencial acaba sendo outras coisas. Mas por que eu tenho 100 pacientes por mês e aquela pessoa tem 10? Então, assim, são outras questões. Outras questões, entendeu? Não é então, questão técnica. Não há algumas coisas. Claro que tem algumas coisas que envolvem repetições, assim, principalmente os preenchedores, que é algo que até os alunos gostam muito de fazer, porque aquilo lá
Eu falo, horas de voo conta em todas as áreas, né? Se você repetiu 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 vezes aquele procedimento, você já consegue. Acho que assim, o que a experiência deve dar para vocês é olhar o paciente, entender a textura da pele, saber qual é o melhor produto, a quantidade que eu vou aplicar. Eu acho que isso é uma curva de aprendizado necessária, né? Que a pessoa que está começando, obviamente, vai ter que desenvolver. Fazer, entender o paciente e o que ele fez e o resultado que ele obteve. É assim que constrói. E esse tipo de experiência não tem como passar, né? Porque tempo, né? É uma curva individual. Né? Na cirurgia, eu falo que para um cara se achar um cirurgião mais ou menos, uns 10 anos. O que vocês acham na ROF? 6 meses, como você falou? Não, brincadeira. Alguns procedimentos sim, mas eu acredito que pelo menos uns 3 anos, né? Não chega a 10, não. 10 é muito... uns 3 anos a pessoa se dedicando mesmo. E eu tenho uma coisa que eu falo no primeiro dia de aula, a especialização são 2 dias aqui, né, no IUA Maringá, sim, mas o especialista se forma nos outros 28. Sim. O que ele vai fazer nos outros 28? Ele vai estudar, ele vai colocar em prática o que ele aprendeu aqui. A informação está sendo dada, mas o que ele vai fazer com essa informação? Isso é básico, isso é básico, né? Então isso é muito importante. Talvez esses 3 anos de um vale por 6, do outro valeu por 1. Esse é individual, não tem jeito. Tem que ter interesse, dedicação, né, percepção. Mas com certeza é mais fácil que da cirurgia. Imagino que sim. Imagino que sim. Mas assim, a gente percebe, como a gente falou, que as redes sociais são bastante importantes nisso, né? Que a gente tem que trabalhar com as redes sociais, mas a gente percebe, por outro lado, também, que às vezes a pessoa publica coisas assim que não fazem muito sentido, né? A gente tem regras do conselho, a gente sabe disso, mas mesmo assim a gente vê que as pessoas perdem a mão, né? E como que a gente evita esse tipo de situação? Vocês falam isso para o aluno? Falam, olha, vocês comentaram que deu uma aula específica disso, né? Do que pode, o que não pode. E eu não sei se vocês orientam também, até o ponto que eu cheguei é o seguinte, quando a gente começa a trabalhar na parte de administração, a gente conversa com, por exemplo, empresas de seguro de profissional, responsabilidade civil. E eu não sabia, foi até a pergunta que eu quero colocar, porque muitas dessas pessoas que postam acabam sendo processadas por pacientes que nem sabiam que estavam sendo postados. E aí, conversando com uma dessas seguradoras, falou, olha, no caso da ROF, para a gente poder defender, o cara tem que ser especialista. Vocês sabiam disso? Para mim foi uma surpresa. Ele falou, não, se a pessoa faz ROF e ela não tem o título de especialista, a empresa não defende ele. Eu não sabia. Eu escutei isso já faz um tempo. Como a gente está na especialização, então já a gente tranquiliza. Sim. E eu acho uma coisa boa, porque a especialização, não que o outro aventureiro, né, o que não fez a especialização, mas divide. Acho que ele está um passo acima de quem não tem especialização. É uma garantia que ele teve uma adequada formação, pelo menos. Isso, né? A forma que ele aplica aquela formação, enfim. Exato. Mas para mim foi realmente uma surpresa, né? Dele falar, não, eu não sei se tem muito processo. Né? Eu não sei se tem muito processo da ROF, né? Aí não sei qual que é a experiência de vocês em relação a isso, mas o fato dele falar, não, se a pessoa não tiver o título ou estiver cursando, né, a gente não defende aquela pessoa, para mim realmente foi uma surpresa. Acredito, eu estou chutando aqui, tá, professor? Eu acho que pode ser pelo algo subjetivo que tem na ROF. A estética. Aí a pessoa pode questionar como a cirurgia plástica dos médicos. É muito difícil você pegar um cirurgião hoje plástico que não tem nenhuma reclamação de paciente. Porque lógico. Eu não gostei. É subjetivo. Eu não gostei do meu lábio. Ué, mas eu fiz certo, eu usei o produto certo, eu não... E agora? O que faz? Eu quero meu dinheiro de volta, mas eu fiz tudo certo, né? E aí pode começar ali uma confusão dali. Mas eu vou te falar, eu não escuto muito isso dos nossos alunos. Eu acho... eu também não... É mais do aluno exagerar no que ele pode fazer, como a gente estava conversando, seja de propaganda, ou seja de áreas que não é de atuação, ou de procedimentos que estão na briga, que eu falo estão no limbo, né? Sei lá, atuar na orelha, né? Atuar com os fios lá, automodelação, essa coisa que pode e não pode, né?
É aí uma dúvida que a gente tem às vezes com pacientes que chegam aqui. Às vezes a pessoa vem para fazer um tratamento e ele acha que ele vai fazer full face e vai gastar milão, né? Assim, para um paciente, né? Uma pergunta para um paciente. Para ele ter uma condição de um tratamento adequado na face toda, é uma coisa assim absurda financeiramente? Dá para você fazer um planejamento parcial e ir executando parcialmente isso para atingir o objetivo? Porque é uma dúvida que os pacientes têm. E às vezes eles chegam aqui falando, achando, ó, a gente vai gastar um pouquinho e eu vou ter o resultado que eu quero. E não é bem assim, né? Os produtos têm um custo, ainda mais produtos de qualidade. Eu acho que isso era um fator importante para a gente comentar. Às vezes um paciente tem dúvidas sobre isso. Tem uma estimativa de valor? Difícil, né, falar, né? Porque são muitas variáveis, idade, o desejo da pessoa, o que que ela quer melhorar. Então, assim, não dá pra gente cravar ali. Claro que, assim, é infinito. Pode ser, assim, é igual uma decoração de casa, sabe? Você pode fazer todo mensalmente, microagulhamento, hidratar a pele da pessoa todo mês. Você pode fazer isso. Assim como você pode deixar isso de lado. E ela se cuida, ela bebe água e se hidrata ela mesma, home care. Então, a gente pode encaixar um monte de coisa, como a gente não pode reduzir, mas também é limitado, né? Então, é muita conversa. Eu falo que o planejamento da harmonização, a gente tem que saber a nossa entrega, vai voltando ao que a gente falou, o que eu sei fazer, o que vai proporcionar o que eu sei fazer para aquele paciente, aí versus um outro lado, o paciente que tem um desejo e uma expectativa. A queixa do paciente E uma expectativa também, porque às vezes ele tá lá, sei lá, ele acha que um bigode chinês dele vai sumir. E ele vai passar um FaceTune. Ele não sabe, ele nunca fez. E eu falar que não vai sumir ou que vai só amenizar. E às vezes tem vários tratamentos para chegar no mesmo lugar. Vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Então é muito difícil essa pergunta para a gente cravar numa média de gastos. É difícil, né? Mas você consegue fazer a planificação para aquele paciente e falar, olha, pelo que você quer, a gente pode fazer isso gradativamente até atingir o seu objetivo de uma forma mais gradativa, não total. Dá para ir no ritmo do isso paciente. Isso é legal, de acordo com as feito muito isso. Aliás, hoje a gente fez isso com uma paciente aqui no IOA de Maringá, ela entender, conscientizar ela que tem o curto prazo e o médio prazo. Que dá para chegar lá também, mas da mesma assim, forma. Tratando mais a parte do repondo colágeno, o alicerce, sabe? Para depois preencher. Ela entendeu. E ela isso vai é legal. fazer. Isso é legal. Que é possível também oferecer o mesmo resultado com um pouquinho mais de parcimônia, com mais tranquilidade. E, professor, só complementando isso também faz parte da mudança da odontologia. Porque quando eu iniciei, era muito... Faz a toxina, tchau. Faz o preenchimento labial, tchau. E hoje, já ao longo do tempo, a gente realiza tratamentos. Então, a gente consegue fazer um planejamento anual. A gente sabe que aquele paciente vai voltar, ele precisa voltar ao longo dos anos para gerenciar o processo de envelhecimento. Então, a gente tem muito, hoje lá na minha clínica, eu prezo muito por isso. Gerenciar pela naturalidade, né? E o que a gente chama a tendência hoje, quiet beauty, né? E gerenciar envelhecimento. Então, a pessoa ela vai envelhecer, mas da melhor maneira possível. Que é o ideal, né? E a gente pode considerar isso como uma evolução da especialidade, né? Você oferecer... Isso, evoluiu muito. É a maturação, o amadurecimento. E vai evoluir mais, eu acho, viu? Que legal. Vai evoluir mais, A gente da cirurgia, a gente trabalha muito com perspectivas de previsão de resultado. E a gente trabalha com softwares que fazem isso. Dentro da ROF, tem alguma plataforma de software que você pode mostrar para a gente? Falar, olha, se a gente fizer essa volumização aqui, vai ficar mais ou menos assim e tal. Vocês têm essas alternativas? Tem o Vectra que consegue fazer simulação. O Vectra é o scanner facial. É o scanner facial. E ele vem com software que permite isso. Tem também scanners faciais de diagnóstico com inteligência artificial, que você já cadastra os tratamentos da clínica, ele escaneia a face, faz aquela leitura e já propõe tratamento. Nossa, já está nesse nível. Já nesse nível, E são resultados que dá para falar para a gente, olha, é muito próximo do que você vai obter. Óbvio, né? São simulações virtuais, tal, a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa, mas ele consegue montar dessa forma. Eu tenho esse aparelho lá que ele vê o pH da pele, a elasticidade, ele tem uma ventosa que puxa, aí ele mede a elasticidade, aí por inteligência artificial ele faz a sugestão de tratamento. É claro que
que a gente pode ali concordar ou não, mas muitas vezes acerta, né? Tem acertado. E isso ajuda você a vender tratamento para o seu paciente? Com certeza, isso faz parte também do marketing, né? Porque seria um aparelho que ele não tem como contabilizar igual um ultraformer, né? Ultrassom microfocado, ou o laser de Thulium, né? O Lavian, ou o Lumière, que você assim, hoje eu atendi 3 pacientes com ele, usou tantos disparos. Não, você fez em todos os pacientes, mas 2 fecharam. Mas a tua experiência, na experiência de vocês, é um plus a mais. Com o certeza. paciente falou, puxa, é isso mesmo que eu quero, vai me ajudar, eu vou fazer o tratamento. Infelizmente, por causa de custo, não é a realidade de todos os profissionais da ROF. Está começando. A ROF ainda está engatinhando na tecnologia. Muita gente tem já, trabalha, nós trabalhamos já faz tempo, né? Eu adquiri minha primeira tecnologia em 2018, mas assim, eu acho que a gente ainda vai evoluir muito. E a tecnologia também veio para fortalecer o Quiet Beauty. Porque a tecnologia, você não tem perfuração, você pega, às vezes, um paciente, principalmente homem. O homem tem mais receio de ser furado. Isso é geral. Então, geral. Então, eu, por exemplo, eu não gosto. Não, claro, eu entendo o benefício, mas eu prefiro passar um aparelho no meu rosto. Mulher também. Mulher também. Eu também prefiro fugir das agulhas muitas vezes. Não que seja ruim o injetável. Mas assim, o que eu tenho ouvido dos pacientes é que não dói, assim, ou dói pouco. Controlado, né? É controlado, né? Que antigamente sofria mais pelo que a gente ouve e tal, e hoje já melhorou nesse sentido também, né? Então o paciente acaba aderindo mais, é o que a gente percebe, né? E assim, isso o cirurgião dentista tem uma habilidade muito boa da anestesia, então não é uma coisa que se queixa, são poucos, minoria da minoria, assim. Talvez esse seja um diferencial com a dermatologia, que a gente comentou, da questão do dentista dominar muito bem as anestesias na região facial e com isso deixar o procedimento mais agradável, né? Menos sofrido. Talvez seja um diferencial. Sabe que esse comparativo eu fico meio assim, porque existem bons profissionais dos dois lados, mas eu acho que isso sim, a questão da anestesia, a habilidade manual eu falo também, porque a gente tem que esculpir aquela cerinha, transformar em dente. Detalhezinhos, né? Aquilo lá já faz, eu acho que nem se forma dentista se não tiver um pouco de habilidade manual. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito legal a conversa. Acho que daria para a gente ficar aqui uma eternidade trocando ideia. O assunto tem. E falando mais. Acho que a gente pode pensar já em encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, esclarecendo algumas coisas, não só para alunos, mas para pacientes também, que é importante, né? E de uma especialidade, como a gente comentou, que explodiu, né? E vai crescer muito mais. A gente percebe isso, que ela não abaixa e cada vez mais alunos querendo fazer. E a gente tem uma grata satisfação de ter vocês aqui conosco, né? A gente só ouve elogios dos nossos alunos, dos pacientes, então a gente tem muito a agradecer a vocês. E não sei se vocês quiserem falar alguma coisinha de encerramento. Eu gostaria de agradecer, né, o professor, agradecer o IOA de Maringá, né, pela oportunidade da coordenação de um curso aí. É uma honra, eu acho, fazer parte aí do quadro de professores do IOA Maringá. E falar aqui para quem quiser conhecer a nossa equipe, a escola, a gente está de braços abertos e a nova turma aí começa em setembro. É isso aí, terceira turma. Sucesso total. Então, obrigado. Em nome da nossa equipe, a gente realmente agradecer vocês, a equipe fantástica, todos adoram vocês, não só os alunos, mas os pacientes também. A gente está muito feliz de ter vocês compondo aqui conosco essa parceria. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, pessoal, então encerramos aqui mais um podcast, conversando com os especialistas, né, de alto peso aqui na especialidade da ROF. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo.